E neste momento surge uma oportunidade de ouro para o Flamengo contratar meio-campista que pode ser, inclusive, reserva do nosso meia Georgian de Arrascaeta imediato. Jogador que foi oferecido ao Flamengo, não custaria tão caro aos cofres do mais querido Brasil. Empresário que tem relação muito bacana com a diretoria rubro-negra, ofereceu o jogador ao nosso Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre esse jogo Flamengo e Red Bull Bragantino. O técnico Tite tem aí uma dúvida sobre a escalação do Flamengo para essa partida. Por se falar nesse jogo, há uma preocupação também no meio-campo em relação a jogador que está pendurado com o segundo cartão amarelo, jogador importantíssimo para essa reta final de Campeonato Brasileiro, e o Flamengo precisa abrir o olho, porque se caso realmente o atleta receba mais um cartão amarelo, desfalca o Flamengo no próximo jogo contra o América Mineiro. Vou falar sobre desfalques do Flamengo, todos os detalhes sobre essa partida, transmissão ao vivo, como o Flamengo está neste momento na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, jogos que acontecem hoje para a gente ficar de olho. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando aqui, né, sobre, cara, hoje 23 de novembro, hoje completa 4 anos em que o Flamengo conquistou o título histórico da Copa Libertadores da América, lá em Lima, no Peru, diante do River Plate. O Flamengo vencendo o River Plate da Argentina por 2-1 de virada e conquistando aquele título depois de 38 anos. Sensacional. E hoje, 23 de novembro, justamente há 4 anos atrás, que o Flamengo conquistava o segundo título da Copa Libertadores da América. 23 de novembro, hoje completando 4 anos, beleza? Bom, vamos focar agora sobre esse jogo Flamengo e Red Bull Bragantino, porque o Flamengo tem desfalque para essa partida. O Flamengo aí tem a situação envolvendo Gabriel Barbosa, que recebeu cartão vermelho direto no jogo contra o Fluminense na última partida do Flamengo, e com isso está desfalcando o Flamengo para esse jogo. O Flamengo também tem uma preocupação no meio-campo sobre a situação envolvendo o jogador que está pendurado com o segundo cartão amarelo, e se caso realmente aconteça do jogador receber o terceiro cartão amarelo, o jogador ficaria de fora. Flamengo e América Mineiro, né, no que acontece agora no próximo domingo, jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E dessa forma, a situação envolvendo Eric Pulgar, o único jogador que está pendurado, jogador importantíssimo para o nosso meio-campo, e o Flamengo precisa ligar o alerta sobre a situação envolvendo esse jogador, Eric Pulgar, que não pode receber cartão amarelo nesse restante aí de temporada que o Flamengo tem, principalmente agora. O Flamengo vai precisar muito desses seus jogadores no meio-campo, Eric Pulgar, Arrascaeta, e hoje Eric Pulgar é o único jogador, né? Mas é o único jogador que gera uma preocupação, que está com o segundo cartão amarelo. O técnico Tite tem uma preocupação sobre a escalação do Flamengo no meio-campo. Isso porque, se falando sobre Eric Pulgar, o jogador atuou contra o Equador pela sua seleção do Chile na última terça-feira, foi titular, voltou ao Flamengo, se reapresentou ao Flamengo nesta última quarta-feira, inclusive teve uma carga de treino reduzida justamente porque foi titular contra o Equador na última terça-feira. Sendo assim, o técnico Tite tem uma dúvida no meio-campo: como escalar o Flamengo realmente com Eric Pulgar, que jogou na seleção? Será que realmente com um dia de descanso, será que não dá para o Tite escalar o Eric Pulgar? Tem essa preocupação do cartão amarelo. E daí então o Tite fica nessa dúvida: quem realmente ele leva a campo junto com Gerson no meio campo, primeiro e segundo volante ali no meio campo, Eric Pulgar ou Thiago Maia? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Inclusive, a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje, o técnico Tite já pré-definiu. Essa é a única dúvida de Tite no meio campo. Olha só: Agustin Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar ou Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time que foi aí definido pelo técnico Tite para o jogo de logo mais contra o Red Bull Bragantino. Hoje acontecem alguns jogos que a gente também vai ficar de olho.
jogo entre Botafogo e Fortaleza, né? Deixa eu ver que hora que acontece realmente o jogo de Botafogo e Fortaleza. Que acontece hoje. Botafogo e Fortaleza acontece às 19 horas, horário de Brasília. O jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo joga às 21 horas e 30 minutos. Ou seja, quando a bola rolar para Flamengo e Bragantino, o resultado do Botafogo, a gente já vai ficar sabendo sobre o resultado do Botafogo. É um jogo para a gente ficar de olho, porque o Botafogo hoje está aí na segunda colocação com 60 pontos. O Flamengo está na sexta colocação com 57 pontos. O Flamengo vencendo, o Red Bull Bragantino vai a mesma pontuação do Botafogo, porém, com saldo de número de vitórias que o Botafogo tem a mais, ficaria aí com um a mais. Nesse caso, o Flamengo assumindo a terceira colocação. E ficaria nesse padrão, né? O Palmeiras, que não joga hoje, já jogou seus 34 jogos, só resta 4 partidas, não tem jogo atrasado. O Palmeiras está com 62 pontos, é o líder do Campeonato Brasileiro. Depois vem o Botafogo com 60 pontos, joga hoje, jogo atrasado contra o Fortaleza. Se o Botafogo vencer, assume a liderança do Brasileirão, mas também se distancia um pouco a mais do nosso Flamengo, mesmo em caso de uma vitória do Flamengo. O Botafogo neste momento está com 60 pontos, vencendo pode ir a 63 pontos, assumindo a liderança. O Grêmio, que é o terceiro colocado, com 59 pontos. O Bragantino, que é o quarto colocado, também com 59 pontos. Já o Atlético Mineiro, que é o quinto colocado, com 57 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, porém, né, com saldo de gols a mais. Aí o critério de desempate, nesse caso, o Atlético Mineiro assumindo a quinta colocação, e o Flamengo também com 57, nesse momento, assumindo a sexta colocação. Lembrando que uma vitória do nosso Mengão queridão, o Flamengo vai a 60 pontos. 60 pontos, inclusive ultrapassando o Grêmio, que é o terceiro colocado, e o Flamengo assumindo a terceira colocação. Vamos torcer para dar tudo certo? Vamos aí ficar de olho nesse jogo. Botafogo e Fortaleza. Esse jogo acontece lá no Castelão, tá, gente? Lá no Castelão, o Fortaleza, na verdade, precisa respirar lá embaixo, porque a situação do Fortaleza hoje não é fácil. Olha só, o Fortaleza está aí a 5 pontos da zona do rebaixamento. O primeiro colocado da zona do rebaixamento aí é o Bahia, com 38, e o Fortaleza nesse momento está na 12ª colocação com 43, ou seja, não está tão longe da zona de rebaixamento. Então o Fortaleza precisa vencer essa partida, e promete esse jogo não ser fácil para o Botafogo lá no Castelão. Então vamos torcer para dar tudo certo nesses jogos que acontecem nesse meio de semana, jogos atrasados, e vamos torcer pela vitória do nosso Mengão queridão hoje no Maracanã, logo mais às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, Sport TV e também o PPV do Premier, que faz parte aí do Grupo Globo. Como eu já mencionei aqui no vídeo anterior, esse jogo acontece em um dia alternativo, né? Claro, mesmo em horário que a Globo sempre transmite jogos aí nas quartas-feiras, mas esse jogo acontece hoje em uma quinta-feira, por isso a Globo não vai transmitir esse jogo em TV aberta, beleza? Bom, vamos torcer para dar tudo certo, mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eric Pulgar ou Thiago Maia junto com Gerson no meio de campo? Fique à vontade e deixe a sua opinião. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre essa oportunidade que surgiu para o nosso Mengão queridão contratar meio-campista que pode inclusive ser reserva de George de Arrascaeta de forma aí imediata. Aí você me pergunta, mas Henrique, o Flamengo não vai contratar o Nicolás de la Cruz? Sim, o Flamengo vai contratar o Nicolás de la Cruz, essa é a intenção do Flamengo, o negócio está muito bem encaminhado, só que agora a situação envolvendo um meio-campista que atua no Internacional foi oferecido ao Flamengo. O meia Maurício do Internacional foi oferecido ao Flamengo pelo empresário André Curri. Lembrando que neste momento o Flamengo foca na reta final do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também está focado no mercado da bola. E neste momento o rubro-negro segue de olho no mercado no próximo ano. E o meia Maurício do Internacional foi oferecido ao time carioca mais uma vez. O representante do jogador do Internacional, que é o André Curri, ofereceu mais uma vez o meio-campista de 22 anos à diretoria do Flamengo, que ainda não respondeu sobre o assunto. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o atleta tem vínculo com os gaúchos até dezembro de 2027. Ainda segundo informações de Vene Casagrande,
André Curry, empresário de Maurício, tenta convencer a diretoria do Flamengo a contratá-lo utilizando o argumento de que os valores não seriam altos para os cofres da equipe do mais querido Brasil. André Curry, lembrando, empresário do meia Maurício, tem uma relação positiva com a diretoria do Flamengo. Isso porque o agente participou de outras transações envolvendo jogadores e o Flamengo, como Pablo Mari e Léo Pereira. Além disso, o profissional intermediou o empréstimo e a venda do zagueiro Natan ao Red Bull Bragantino, que posteriormente foi transferido para o Napoli da Itália. Maurício tem contrato vigente com o Internacional. Pelo Clube Gaúcho em 2023, o meia participou de 44 jogos. Além disso, o jogador marcou 10 gols e concedeu 8 assistências. O jogador é o segundo maior garçom da equipe de Porto Alegre no Campeonato Brasileiro, com 3 passes atrás de Alan Patrick. O Flamengo está focado na reta final do Campeonato Brasileiro, isso porque o clube rubro-negro segue na luta pelo título do Brasileirão, mas está focado também no mercado da bola. Maurício seria um reserva imediato para o nosso meia Georgian de Arrascaeta. Agora você me pergunta, Henrique, o Flamengo vai ou não vai tentar contratar realmente aí, né, o Nicolas de la Cruz, se caso mesmo o Flamengo venha aí ter uma aquisição na contratação de Maurício? Sim, gente, o Flamengo, mesmo com esse jogador sendo oferecido ao Flamengo, é um jogador importante, 22 anos, e é um jogador aí considerado, né, destaque do Internacional, de fato. E eu vou falar para vocês, Flamengo contratando o Nicolas de la Cruz, o Flamengo vai precisar contratar mais um meio-campista. Por quê? No próximo ano tem a Copa América. Os jogadores como Arrascaeta e Nicolas de la Cruz são convocados para a seleção celeste, a seleção do Uruguai. E nesse caso o Flamengo precisaria de um jogador para ficar atuando no meio-campo, uma vez que o Campeonato Brasileiro, mesmo com essa Copa América, não vai ter paralisação. O Campeonato Brasileiro vai seguir. E se não me sai da memória, são 9 rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Copa América, que deve aí acontecer essas 9 rodadas. Então assim, o Flamengo o Flamengo vai precisar sim de um meio-campista reserva imediato, tanto de Arrascaeta, eu posso falar para vocês, tanto de Arrascaeta e também de la Cruz, se realmente o Flamengo chegar a conseguir essa contratação de Nicolas de la Cruz, que está muito bem encaminhado. O Flamengo já topou pagar a multa rescisória de 16 milhões de dólares. O Flamengo já tem um acordo encaminhado com Nicolas de la Cruz. O jogador já, inclusive, está procurando casa no Rio de Janeiro e escola para os filhos. Agora o Flamengo vai focar nessa negociação com Nicolas de la Cruz. Lembrando que até o momento o Flamengo nunca escondeu que a prioridade no mercado da bola, agora na próxima janela de transferências, é a contratação do meio-campista Nicolas de la Cruz. O Flamengo vai contratar outros jogadores para a defesa, zaga, lateral esquerdo, mas o Flamengo quer acertar de uma vez por todas essa situação de Nicolas de la Cruz. E Maurício, do Internacional, surge aí como uma grande oportunidade para o mais querido Brasil. E você, torcedor rubro-negro, você sendo a diretoria do Flamengo, mesmo com a possível chegada de Nicolas de la Cruz, você realmente tentaria essa contratação de Maurício para 2024? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Hoje tem Mengão, hoje tem decisão, hoje tem seleção rubro-negra em campo e vamos que vamos em busca dessa vitória, vamos em busca dessa classificação para a Libertadores, vamos em busca do título do Brasileirão que ainda dá sim, eu acredito, e vamos com tudo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.